Olá, alunos! Eu estou gravando essa videoaula para a gente resolver alguns exercícios da lista 5, 6, 7 e 8 juntos, tá bom? Eu selecionei os exercícios que a maioria dos alunos me pediram, né? Que estavam tendo maior dificuldade. E vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Tá aqui. Lembrando todo mundo, então, a nossa prova 2 cai o conteúdo desde a semana 5 até a semana 8, né? Essa semana 9 aqui é a aula de exercícios para a gente praticar. E tá aqui, vamos começar por essa. Vamos começar fazendo logo o primeiro exercício da lista, tá? Que é esse daqui. A luz vermelho carmim emitida. Deixa eu fazer o seguinte, vou colocar aqui em cima. Vamos colocar a luz aqui, né? Bom, a luz vermelho carmim emitida pelo lítio é composta de fótons de comprimento de onda. Eu estou anotando aqui, vocês já vão ver. Comprimento de onda 670,8 nanômetros. Qual a energia de um fóton que possui esse comprimento de onda? Então vamos lá, para minha luz. Só anotei aqui. Então lembra, ó, quando a gente está falando de radiação eletromagnética, pessoal, você tem que lembrar de principalmente duas equações, né? Que é a energia da onda eletromagnética, EH vezes a frequência, certo? Tem livros que aqui apresentam frequência como a letra grega Ni, né? Parece um V, mas é um Ni. Eu prefiro usar o F para confundir menos, mas é frequência. E a outra equação que você tem que lembrar é que velocidade é igual ao comprimento de onda vezes frequência. Então, a velocidade com que essa onda se propaga, tá? Como a gente está falando de uma onda de radiofrequência, a velocidade dela no vácuo é a velocidade da luz, certo? Que a gente geralmente coloca o símbolo C, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, né? Se você olhar aqui na lista, eu coloquei aqui para vocês a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E a constante de Planck, eu também escrevi aqui, H é igual a 6,62 vezes 10 a menos 34 metros quadrados, quilograma, segundo, né? Unidade dele. Tudo bem. Então, vamos lá. A gente tem essas duas constantes e nós temos essas duas equações. E ele te deu o comprimento de onda. Se você quer, a letra A pede a energia, né? A energia, você precisa do H e do F. H você tem aqui a constante. Você não sabe o F, né? Mas o F, a frequência, você consegue calcular pela equação de baixo, né? Velocidade, você tem essa daqui. Comprimento de onda, você tem esse daqui. Vai calcular a frequência, né? Então, frequência é igual a 3 vezes 10 a oitava, dividida pelo comprimento de onda, né? Eu estou passando o comprimento de onda dividindo aqui. Lembrem que aqui está em nanômetros, a velocidade está em metros. Você tem que passar isso para metros, que vai ser 670,8 vezes 10 a menos 9 metros, né? Nano é 10 a menos 9. Vamos conferir aqui. É isso mesmo. Então, eu substituo aqui 670,8 vezes 10 a menos 9. Fazendo essa divisão, né, na calculadora, você vai obter... Vamos fazer aqui na nossa calculadora. Deixa eu só... Vamos lá. 3... cadê o 10 aqui? 10 elevado... Opa! 10 elevado a 8. Ah, ele não entende. Tem que colocar o vezes.
3 vezes 10 elevado a 8, né? Eu estou usando essa funçãozinha amarela aqui, né? Por isso que eu seleciono o shift. Se você dá um igual, ó, ele já escreve para você. Essa resposta, né, dividido por, vou abrir o parênteses aqui para não ter erro, 670,8 vezes 10 a menos 9, né? Vou colocar aqui 10 elevado a menos 9, fecho parênteses, fecho mais um, né? Ok, pronto. 4,47 vezes 10 elevado a 14, o quê? Frequência em hertz, né? Se você estava trabalhando em segundos, frequência, lembra que frequência é 1 sobre período, né? Ó, se você lembrar de uma onda, você tem uma onda assim, aqui. Daqui até aqui, né? Do ponto, por exemplo, de máximo até o outro máximo, a distância em tempo aqui é o período dessa onda, né? Quanto tempo demora para ela se repetir? Período. Sei lá, 3 segundos, por exemplo. Se você quer a frequência da onda, você calcula 1 sobre o tempo do período, né? E um está em segundos, o outro vai dar em hertz. Beleza. Acho que a frequência a gente calculou certo, mas o exercício não pede frequência, né? O exercício pede a energia. Então, energia é só você colocar H vezes F. O H, 6,62, 10 a menos 34, vezes o F, esse daqui, 4,47 vezes 10 a 14. Vamos fazer aqui na nossa calculadora. Então, tudo isso vezes 6,62 vezes 10 elevado a menos 34. Fecho parênteses. Ok. Energia igual 2,96 vezes 10 a menos 19. Se você olhar para as unidades, você está no sistema internacional, né? Quilogramas, segundos, metros. Então, a energia vai dar em joules, certo? Vamos ver se a resposta bateu com o que a lista está falando. 2,9, 10 a menos 19. Tá? Beleza. Agora, letra B. A energia de 1 mol desses fótons, né? A energia de 1 mol desses fótons. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu aumentar. Não queria apagar tudo. Pronto. Aqui, ó. Então, lembra assim, pessoal, um fóton, né? Que ele tá, geralmente a gente pode desenhar como... Deixa eu desenhar um fóton aqui. Um pacotinho de onda, né? Imagina, ele está viajando aqui, um pacotinho de luz, é o fóton, né? Ele tem essa energia que a gente calculou aqui embaixo. E 1 mol de fótons, né? Se você tivesse ligado a lâmpada e está saindo 1 mol. O que é 1 mol? Você tem que multiplicar pelo número de Avogadro, certo? Qual que é o número de Avogadro? 6,02 vezes 10 a 23 fótons, certo? Se um fóton é essa energia, essa quantidade de fótons vai ser quanto? Um vezes o outro. Então, energia de 1 mol desses fótons, cadê a nossa calculadora? É isso daqui multiplicado por isso. 6,02 vezes 10 a 23 igual, olha só, 178,230 joules. Em quilojoules vai ser 178
23 quilojoules. Só dá 3 casas aqui, né? 178,3 quilojoules por mol. Faltou eu colocar 0,3. O dele deu um pouquinho a mais. Provavelmente ele usou mais precisão aqui nas casas da energia, né? Ele deve ter usado mais valores e quando você multiplica, aqui não termina com 2, deve terminar com 3, tá? Deve ser só essa a diferença aqui. Tá bom, pessoal? Quilojoules mol. Essa é a ideia deste primeiro exercício. Tá. Agora, vamos ver. Outro que o pessoal andou me questionando é a questão do exercício de efeito fotoelétrico, né? Então, não, o exercício 7, que teve mais questionamento, esse daqui, ó. Mas muita gente questionou, porque a primeira versão da lista que eu coloquei no Teams estava com a resposta errada aqui, estava dando 8,11 nanômetros. A resposta correta é essa daqui, tá? Confere na sua conta, mas vamos fazer juntos aqui. Exercício 7. A velocidade média de um átomo de hélio a 25 graus então, estou anotando na minha lousa aqui, tá? 1,23 vezes 10 a terceira metros por segundo. Qual o comprimento de onda do átomo de hélio nessa temperatura? Então, ele quer saber o comprimento de onda. Lembre que uma unidade... Opa, minha lousa aqui está. Uma unidade de massa atômica equivale a 1,66 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Então, cadê a lousa? Tá aqui. Eu só anotei essas coisas. A velocidade do átomo é esse. A gente quer saber o comprimento de onda e ele está te lembrando que uma unidade de massa atômica tem esse valor. São átomos de hélio, né? Então, você sabe que a massa, né, do núcleo, a massa vai ser 4 unidades de massa atômica, certo? Então, a massa desse sistema, em quilos, é só a gente multiplicar por 4 aqui. Vamos ver. 1,66 vezes 10 a menos 27. Faltou multiplicar por 4 todo mundo, né? Deixa eu ver se ele vai acertar. Vezes 4. Deu certo. 6,64 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Tá bom, calculamos a massa de fazendo a conversão, né? Agora, como que eu vou saber o comprimento de onda? Você tem que lembrar da relação de de Broglie. De Broglie, vocês viram na videoaula, foi quem conseguiu estabelecer aquela relação partícula e onda, né, para as partículas quânticas, né? O elétron, ele tem uma propriedade ondulatória, mas ele tem também propriedades de se comportar como uma partícula, né? E uma relação que estabelece isso é essa daqui. H sobre lambda. O que era essa relação de de Broglie? O momento, esse P, a gente chama, lá no ensino médio, vocês viram como quantidade de movimento, né? Você lembra da quantidade de movimento? Era massa vezes velocidade, conservação de quantidade de movimento, lá em física, né? Quando duas partículas, massa vezes velocidade. Então, a gente chama ele de momento, né? Linear. Então, o momento do elétron, como partícula, é igual à constante de Planck, que é uma constante, dividido pelo comprimento de onda da propriedade ondulatória desse elétron. Então, tá vendo? Aqui estabelece uma relação entre a propriedade de partícula do elétron e uma propriedade de onda do elétron,
tá? Para a gente calcular o comprimento de onda, você precisa da constante de Planck e do momento linear. Momento linear é massa vezes velocidade. Você já tem a massa, ele te deu a velocidade também, está aqui, então você consegue calcular o outro. Vamos ver. Lambda é igual a H dividido por M vezes V, né? No lugar do P, troquei os dois aqui de lugar, né? No lugar do momento, coloquei massa vezes velocidade. Então, é só substituir constante de Planck, 6,62 vezes 10 a menos 34. Massa, essa massa aqui, né? 6,64, 10 a menos 27. E velocidade, é aquela velocidade ali, 1,23 vezes 10 a terceira. Quanto que dá tudo isso? Vamos calcular aqui na nossa calculadora. 6,62 vezes 10 a menos 34. Vou colocar igual aqui. E dividir tudo isso, vou abrir o parênteses, 6,64 vezes 10 a menos 27, fecha o parênteses, vezes 1,23 vezes 10 a menos não, 10 a terceira, é isso, né? 10 a terceira. Fecha aqui, fecha mais uma vez, dá um OK aqui. 8,10559 vezes 10 a menos 11 comprimentos de onda. Se eu estou tudo no sistema internacional, ele vai estar em metros, né? Metros. Então, lambda igual... Aqui, ó, pessoal, tá vendo? 8,10, né? Como esse terceira casa é maior do que 5, né? Ou se você for arredondando, 9 sobe para 6, esse 6 sobe esse aqui para 6. Como ele é maior do que 5, vai subir aqui para 1, né? Para colocar 8,11 vezes 10 a menos 11 metros. O que estava errado lá na resposta anterior é que estava 8,11 nanômetros, mas não é, né? Nanômetro seria 10 a menos 9, tá? Beleza. Vamos para o próximo. Deixa eu ver. Isso, eu acho que dessa lista 5, o que vocês mais me questionaram foi isso, então eu acho que não, vocês não estão tendo grandes problemas com os outros. Vou fazer da lista 6. Deixa eu ver aqui. Tá tudo funcionando, né? Vamos lá, lista 6. O que a função... Isso, o primeiro exercício, né? Eu fiz em sala de aula, né? Na verdade, o que a função de onda descreve para o elétron? A resolução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio resulta em 3 números quânticos. Quais são eles? Quais valores eles podem assumir? Esse exercício, pessoal, é aquele que eu expliquei, né, na aula daquela semana, mas só vou reescrever aqui para reforçar. A função de onda, ela é um resultado, né, que a gente obtém resolvendo a equação de Schrödinger. Será que eu escrevi certo? Mais ou menos, tem que conferir. Então, essa equação de onda, ela descreve o elétron, como que ele fica no átomo. Pensa assim, ó, você tem o núcleo atômico aqui, né? E você está em 3 dimensões. X, Y, Z, certo? Como que o elétron fica aqui? Ele fica, vamos desenhar em azul, ele fica em que formato de orbital, né? Ó, lembra? O 1s era o formato esférico que a gente viu.
Depois a gente viu que tem orbitais que são os P's, que é uma coisa para cá, uma coisa para cá. Esse é o P na direção X. Aí você tem o P na direção Y. Uma coisa para cá, uma coisa para lá, né? E você tem também o orbital P na direção Z, né? Por isso que cabem 6 elétrons no P, né? Porque você tem sempre 2 elétrons por orbital, né? 2 no S, depois esse aqui tem 3 possibilidades de direção, você tem 2 elétrons por cada um desses P's, e assim por diante, né? Esses orbitais, essas equações, porque são equações, né? A equação de uma esfera, praticamente, depois a equação desses halteres, são equações que saem da resolução da equação de Schrödinger. E as funções de ondas, cada uma descreve um desses orbitais. Então, você tinha lá N, L, ML e MS. Aqui no exercício, ele está falando só de 3 números quânticos. Por quê? Porque ele está falando, tem livros que frisam só esses 3 primeiros aqui e deixam o do spin do elétron, que é o MS, spin do elétron, deixam ele de fora, né? Porque como ele só pode assumir valores mais meio ou menos meio, né? O spin up ou o spin down, tem gente que quando vai falar da função de onda só fala desses 3 e depois lembra, o spin pode ser para cima ou para baixo. Tem livros que vão falar que tem 4 números quânticos, esse e o spin do elétron. Enfim, vamos incluir ele aqui e a gente já sabe. Aí, o que são esses 3, que é o que o exercício pede? O N, é o número quântico principal, né? Lá na videoaula eu vou mostrando para vocês, né? Cada um, quem quiser rever lá. Mas o N, você tem que lembrar que ele assume valores igual a 1, 2, 3 e assim por diante, né? O L, aí, ele assume valores. Ele nome dele, número quântico do momento angular orbital. É o nome dele, né? E ele assume valores 0, 1, 2, vai subindo até no máximo n menos 1, tá? Você tem que lembrar disso. O ml, escrever aqui, ml tem as possibilidades de menos L mais 1, menos L mais 2, até chegar em mais L. Então, você tem que entender como que trabalha com essas propriedades. Isso aqui é sempre válido. Uma vez que você sabe o N, você consegue calcular o L, e com o L, você consegue calcular quais são as possibilidades de ML. Percebe o seguinte, pessoal, essa regrinha é o que gera isso daqui, né? E assim por diante. Se você reparar, ó, o N é exatamente esse primeiro valor aqui. Isso aqui são as possibilidades de N. N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, que é o número quântico principal, tá? Que está relacionado com os níveis de energia, né? O L e o ML é o que vai gerar as possibilidades de cada um desses níveis, tá? Então, por exemplo, para N igual a 1, que seria esse daqui, N igual a 1, qual a possibilidade de L que eu tenho? É de 0 até, você coloca aqui N igual a 1, né? Até 0, tá vendo? O L só pode ser de 0 até N menos 1. Qual o valor de N? 1. Então, de 0 até 0. De 0 até 0, eu só tenho L igual a 0, né? Que é justamente a esfera aqui, 1s. É o primeiro dos orbitais, tá? E se o L é 0, quais são os MLs possíveis para ele? De menos 0 até 0.
Então, ele também tem ml, só valor zero possível. Só que ele tem spin para cima e para baixo, né, aqui no ms. Então, o orbital 1s, ele vai ter... Quais são os valores do 1s? Para a função de onda, vai ser número 1, número 0, número 0, e aqui você tem mais ou menos o spin para cima e para baixo, né? Tá vendo? Ó, N igual a 1, L igual a 0, ML igual a 0, e spin para cima ou para baixo. Tem duas possibilidades aqui do spin. Agora, vamos fazer mais um para vocês enxergarem. Para o N igual a 2, segunda linha aqui. N igual a 2. Deixa eu passar um pouco mais. Quais são os L's possíveis? L igual a 0 até 1, né? Porque 2 menos 1, 1. 0 até 1. Então, é só o 0 e o 1, né? Que eu tenho. Então, beleza. L é 0 e 1. Aí você vê, para o L igual a 0, quais são as possibilidades de ML? Então, certo é você pensar L igual a 0, ML igual... Então, L igual a 0, 0 até 0. O único ML que existe é esse daqui. Beleza. Agora, para o L igual a 1. L igual a 1. Quais são as possibilidades de ML? Quais são as possibilidades? De menos 1 até mais 1, certo? Porque o L vale 1. Então, vai ser menos 1, 0 e mais 1. Menos 1, 0 e mais 1. Certo? Então, veja o seguinte, para o nível de energia 2, que é essa linha aqui, a gente encontrou essas possibilidades, né? L igual a 0, ML igual a 0, é justamente quem? O orbital 2s, que é aquele que eu não desenhei ele aqui, né? Mas seria uma esfera maior que a 1s, né? Que é um orbital esférico, que cabe 2 elétrons, e ele tem, né, o momento angular dele é 0, tá? Por isso que ele tem esse formato esférico, no fundo significa. E esses três aqui são quem? O que tem ML menos 1, 0 e mais 1. É justamente os P's. É o P na direção. Um seria o X, o outro seria o Y, o outro seria na direção Z, tá? Então, eles geram esses três aqui. Se vocês escrevessem em termos da função de onda, esse seria N igual a 2, L igual a 0, ML igual a 0, e o spin, você tem o para cima e o para baixo, né? 2 elétrons que cabem nele. E as funções de ondas que a gente calculou aqui seria 2N, o L igual a 1, o ML, aí você tem três possibilidades para ML, menos 1, 0 e mais 1, né? Então, vou colocar primeiro menos 1, e você tem para ele spin para cima ou para baixo. E você tem três possibilidades, né? 2, 1, 0, elétron para cima e para baixo. 2, 1, menos 1, elétron para cima e para baixo. São esses 4 orbitais, onde todos estão no nível N igual a 2, o L 0 para o primeiro, L igual a 1 para esses 3. Aí aqui o ML muda para cada um deles, porque cada um está apontando numa direção, né? Um no X, um no Y, outro no Z. E todos eles cabem 2 elétrons, um para cima e um para baixo. A gente não fez exercícios praticando escrever dessa forma aqui, mas acho que é legal, né? Nessa aula eu aprofundar assim para vocês, tá? Beleza. Aí, por que eu fiz essa explicação? Porque muita gente me questionou, na verdade, sobre esse exercício 3, né? Tem tudo a ver. Quais são as possibilidades
que eu posso calcular de N, L e ML nesses casos aqui. Então, muita gente veio me perguntar disso. Acho que é legal fazer com calma. Deixa eu só estreitar aqui. Vamos lá. Vamos ver o primeiro caso aqui, né? N, eu vou anotar na minha lousa aqui. N igual a 3. L está igual a 1. ML, ele não te deu. Ele quer saber o número de orbitais e o número de elétrons que cabe nessa configuração. Então, tá aqui. N igual a 3, L igual a 1. Quais são as possibilidades de ML? Então, você tem que usar aquelas expressões que eu coloquei, né? O que eu estava fazendo até agora. Quais são as possibilidades de ML quando L é igual a 1? ML você tem que lembrar, vai de menos L mais 1, menos L mais 2, até mais L. Então, você vem aqui e substitui. O L vale 1, de menos 1 mais 1, até mais 1. Ou seja, menos 1, 0, e o próximo já é o último, 1, né? Menos 1, 0 e mais 1. Tem essas três possibilidades para o ML. Então, a gente calculou 3. Se tem 3 possibilidades, quais são os orbitais possíveis para essa configuração aqui? É exatamente o que eu acabei de fazer antes, né? Só que aqui para n igual a 3. Você tem 3, 1. Quantos mLs você tem? Esses 3 aqui, né? Esses dois estão fixos, né? Vocês têm que entender isso. O 3 está fixo, o L está fixo. Eu não posso mexer nesses dois aqui. Eu quero saber os mLs possíveis. São esses 3. Então, eu tenho menos 1. Qual que é o próximo? 3, 1, 0. O próximo, 3, 1, mais 1 para ml. E o do spin, todos eles têm a possibilidade do spin para cima e o spin para baixo. Ó, vou desenhar assim aqui. Fechar aqui. Quantos orbitais, então, são possíveis? 3 orbitais. Né? Basicamente isso que a gente obteve aqui. Se esses dois estão fixos, a possibilidade que eu tenho de ML é o número de orbitais que eu tenho, tá? Se cada um desses orbitais... Esses orbitais, vocês estão vendo que é um orbital do tipo P, né? Ele também está relacionado com aquilo que eu estava falando, só que é o 3, né? Ele não é o orbital no nível 2 de energia, é no nível 3 de energia. Então, ele vai ter um formato aqui um pouco diferente, mas é basicamente um alter. Ele tem a possibilidade na direção X, que seria, sei lá, o primeiro, uma possibilidade na direção Y, tem uma gravatinha aqui, na direção Y, e a terceira possibilidade é ele para cima e para baixo, é o orbital 3p, que a gente está calculando, justamente. Quantos elétrons cabe? Cada um deles cabe 2 elétrons, certo? Então, vezes 2, eu tenho 6 elétrons no total, tá? Então, a resposta aqui é 3 orbitais e o número total de elétrons que cabe é 6, beleza? Tá bom. Vamos ver o próximo. Aqui, N igual a 4, L igual a 3 e o ML igual a mais 2. Olha, percebe o seguinte, pessoal, ele fixou o N, fixou o L e fixou o ML. Se os 3 números quânticos já estão fixos, lembra, função de onda é N
L, ml e o spin, né? O spin do elétron. Se ele fixou esse, fixa esse, ele está falando exatamente de um orbital, que vão caber 2 elétrons, tá? Mas ó, eu posso mostrar isso para vocês, né? Por exemplo, o L igual o N está fixo e o L ele escolheu 3. Ou você poderia. Já vou dar a resposta. A resposta é um orbital, tá? Aqui seria um orbital, é possível. E quantos elétrons cabem? Cabem 2 elétrons, porque em um orbital cabe 2 elétrons. A resposta aqui então é 1 e 2, né? Mas só para eu mostrar, o que está significando tudo isso? Quando N vale 4, lembra das expressões lá. Quais são os possíveis L's? L vai ser de 0 até N-1, certo? Quais são os possíveis, então? É 0, 1, 2 e 3. Certo? Porque eu fui até N-1. Só que aqui você teria todas essas possibilidades, mas ele já fixou que o L que ele escolheu é esse daqui, né? Beleza. Aí, para esse daqui, quais são os ML possíveis? ML seria, né? Aqui considerando, para L igual a 3, MLs possíveis. Menos L até mais L, né? Seria menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3. Vocês concordam que tem todas essas possibilidades? Ó, porque se o L vale 3, aqui vai de menos 3 até mais 3, né? Tem esse. Se ele fixou o L em mais 2, o ml, né? Desculpa, ele está justamente escolhendo fixar nesse orbital aqui, tá? Ou seja, ele escolheu esses números quânticos. 4, 3, mais 2 e cabem 2 elétrons. Isso daqui representa um orbital e um orbital cabem 2 elétrons, tá bom? Beleza. Vamos para o próximo. Aqui, n igual a 5, L igual a 2 e ML igual a 0. Deixa eu conferir aqui. De novo, pessoal, ó, ele fixou os três, né? Ó, função de onda N, L, ML, MS. Se ele fixou 5, 2 e 0, ele já te deu que é um orbital isso. E se é um orbital, cabem 2 elétrons, né? Basicamente isso, tá? Se a gente quisesse descobrir, mas qual é desses orbitais? Você pode tentar lembrar. Deixa eu desenhar aqui uma coisa. Isso eu tenho. Já sei. Ó, vou mostrar de uma forma aqui, uma forma diferente. Ó. Acabou a bateria. Espera aí, pessoal, já vamos continuar. Vou cortar essa parte.
Acho que já está. Minha caneta aqui acabou a bateria. Vamos ver. Ó, vamos pensar assim, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10, 14, 5S2, 5P6, 5D10. Tá, ó, e assim vai, né? 6, tá. Só estou construindo aqui para vocês olharem. Tá vendo que a gente está no n igual a 5, pessoal? N igual a 5, é o que eu estava falando para vocês. A gente está aqui, né? Vocês estão vendo, a gente está nessa opção aqui. Se o L vale 0, você está nesse primeiro. L igual a 1, você está no segundo. L igual a 3, você está aqui, tá? L igual a 4, você está aqui. Então, tá vendo que o L é 2? Então, nós estamos aqui no D, né? Porque aqui é em função de L, né? Aqui você tem os N's e aqui você tem os L's. Então, é L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3, tá? Para cada coluna. Então, só que ele também fixou o ml, né? Quais seriam os mLs possíveis para esse daqui? Os mLs seriam menos L até mais L, certo? Então, os mLs seriam de menos 2 até mais 2, né? Então, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Concordam? Ó, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, porque eu coloquei daqui até aqui. Quantas caixinhas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é a mesma coisa de quando a gente desenha as caixinhas lá, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. São, né, o orbital 5D. E cada uma aqui representa, né? O menos 2, o menos 1, o 0, mais 1, o mais 5. Quantos orbitais eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos elétrons cabe? Cabe para cima e para baixo, né? 10 elétrons, né? Ó, exatamente a informação que eu tenho aqui. Só que ele está escolhendo ml igual a 0, né? Ele está escolhendo essa posição aqui, ó. Ele está escolhendo esse aqui. Ou seja, você tem um orbital que cabe em 2 elétrons, tá? A resposta desse terceiro. Então, ó, percebe o seguinte, sempre que ele define os 3 números quânticos, você vai ter um orbital e 2 elétrons, né? Quando ele não define, fica mais difícil, você tem que calcular todas as possibilidades. Então, vamos ver essas duas últimas linhas aqui. Ó, vamos... Deixa eu colocar minha lousa aqui. Vou apagar isso aqui, só que aqui eu vou usar de novo. 5, 10, 6, S2, 6P6, 6P10, 7S2, 7P6. Beleza, isso aqui é o que a gente conhece na tabela periódica, né? São os orbitais de energia que a gente conhece. Vamos lá, o que ele definiu? Ele definiu N igual a 6. N igual a 6. Bom, então, para N igual a 6, que é o que é definido aqui nessa linha, ele não define o L e o ML. A gente tem que calcular todas as possibilidades de L e de ML, certo? Então, vamos calcular para a gente ver o que vai dar isso aqui, né? N igual a 6. Os L's possíveis de 0, 1 até N menos 1. Então,
os L's possíveis são 0, 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Todos os L's que são possíveis para esse caso. E agora, como que eu calculo os mLs possíveis? Para cada um desses L's, eu consigo calcular mL, né? Então, então o certo seria você fazer assim, L igual a 0, né? mL igual, a única possibilidade para o primeiro é 0 também. Aí você iria para o segundo. L igual a 1. Qual seriam as possibilidades para mL? A gente já calculou, né? Seria o menos 1, 0, 1. Então, menos 1, 0, mais 1. L igual a 2. L igual a 2. Quais as possibilidades para mL? A gente viu também. Menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. E assim por diante, né? L igual a 3. mL seria menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3. E assim vai indo, né? Que lembra do seguinte, não são esses daqui os orbitais conhecidos? E eu não falei para vocês que aqui você tem os N's, né? Cada uma dessas linhas. E aqui você tem o L. Opa. L igual a 0, são os orbitais esféricos. O primeiro aqui, os S's. Essa segunda coluna, L é igual a 1, que são as possibilidades em x, y, z, né? Que é esse caso aqui, por isso que cabem sempre 6. Nessa terceira coluna, L igual a 2, tá vendo? Ó? Você tem 1, 2, 3, 4, 5 orbitais, portanto, cabem 10 elétrons neles. L igual a 3, né? E assim por diante. Como são esses os conhecidos, para o N igual a 6, que era o que a gente calculou, você tem essas possibilidades, né? Você teria que calcular o L aqui, ó, até o 5, né? Então, vamos terminar de calcular. Depois eu continuo mostrando aqui a comparação. Ó, L igual a 4. Você tem mL. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. E L igual a 5, você tem mL de menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Olha só que legal, então. Então, para N igual a 6, as possibilidades de L são essas daqui. Então, a resposta, por exemplo, se você fosse colocar aqui, né? Se você quisesse preencher esse daqui, ele tem essas possibilidades de L. E quais são as possibilidades de ML? Muitas, né? Para cada L, você tem esse, todas essas possibilidades de ML. Então, se você fosse pensar quantos orbitais no total eu realmente posso ter, você teria que multiplicar, teria que somar tudo isso aqui, né? 1 mais 3, 4, 4 mais 5, 9, 9 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, né? 9 mais 7, 16, 16, vamos fazer aqui. 16 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 9, né? Mais 9, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais 11. Está dando 36 orbitais.
36 orbitais possíveis. Ou seja, em número de elétrons, você tem que multiplicar por 2, né? Porque cada orbital cabe em 2 elétrons, multiplica por 2, vai dar 72 elétrons no total. Então, uma das respostas que você poderia dar para essa lista aqui é 36 orbitais e 72 elétrons, tá? Que é o jeito que a gente calculou aqui todos os possíveis. Mas a questão é o seguinte, o que é realmente conhecido, né, experimentalmente, já foi observado na natureza? A gente nunca observou todos esses orbitais aqui, tá? Se você olhar aqui, ó, esses que estão aqui no Building Up, né, que a gente usa para fazer o preenchimento dos elétrons, né, distribuição eletrônica, você vê que o 6 vem até aqui o 6d10, né? Por quê? Porque a gente nunca viu o elétron nessas configurações superiores. O que eu quero dizer, a gente só conhece até L igual a 2. A gente só conhece esses daqui, né, para o nível N igual a 6. A gente só conhece essas possibilidades, que seria até aqui, né? Seria desse até esse. Tá vendo? Daqui até aqui, que são esse orbital, esses 3 orbitais e esses 5 orbitais aqui, tá? Então, se você considerar só os existentes, né, os que a gente conhece, que a gente já viu experimentalmente, você teria que somar 1 com 3, 4, 4 com 5, 9. Então, você teria 9 orbitais e, portanto, 18 elétrons, né? Por que 18 elétrons? Porque são todos que cabem aqui, né? 10 mais 6 mais 2 são os 18 elétrons dos 9 orbitais que eu tenho aqui. O 6s, no 6p eu tenho 3, né? 6px, 6py, 6pz, e no d eu tenho 5, né? Esse. Então, 5 mais 3 mais 1, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orbitais. Entenderam? Então, esses são os que existem realmente, que a gente já viu na natureza. Pode ser que esses daqui existam? Pode ser, né? A gente não conhece. E se você quisesse calcular todos, então essas duas respostas aqui estão certas, né? Depende do que o exercício não fica bem claro se ele quer que você calcula todas as possibilidades, que é esse daqui, ou se são as possibilidades que realmente existem, né? Acho que o exercício, na verdade, a ideia era justamente fazer você pensar nessas possibilidades. E o último, ó, a última linha é n igual a 7, L igual a 3. Então, ele fixou o L para você, né? Então, vamos ver aqui se a gente consegue reaproveitar. N igual a 7, o que ia mudar nisso tudo? Ia mudar o seguinte. N igual a 7. Você vai ter aqui L, o 5, sobe mais 1, vai até o 6, certo? E ele te diz que ele quer L igual a 3. Se o L é igual a 3, ele está selecionando para você esse daqui, né? Esse daqui. Então, vou apagar os outros. Não preciso desse, não preciso desse. Não preciso do L igual a 2. Seria este daqui, L igual a 3. Então, vamos escrever aqui L igual a 3, ML igual menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3. Tá, aí se você olhar aqui, ó, existe o L igual a 3 para a camada 7? Ó, o L igual a 3 seria aqui na frente, né? A gente não conhece, tá? Mas se existisse, seria essas possibilidades de orbitais, né? A gente pode desenhar em termos de caixinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso, né? Onde cada um cabem 2 elétrons. Então, você teria um total de... um total do quê? De 7 orbitais e 14 elétrons que cabem nele. Né? Vamos só ver. Ele fixou o L, ele não fixou o ML, né? É isso mesmo. Então, 7 orbitais, 14 elétrons. Deixa eu só conferir aqui. Mas, lembrando, não foi observado, a gente não conhece. Tá bom? Beleza? Dúvidas, vocês me escrevam sobre essas questões aqui, né? Opa, estou apagando a lousa aqui. Deixa eu ver. Outro exercício que o pessoal me questionou, eu acho que é esse exercício 4, né? Deixa eu ver. Escreva um número quanto aceitável para elétron no subnível de energia. Então, isso. Vamos fazer esse exercício 4 também, para a gente praticar, né? Exercício 4. E a configuração eletrônica de um átomo de alumínio usando a notação dos orbitais em caixa e notação de gás nobre. Então, tá aqui. O alumínio. O alumínio, vamos lá, passo a passo, né? Arquivos. Cadê a nossa tabela periódica? Ela está deitada. Consigo virar, né? Consigo. Aqui, número atômico 13. Então, vamos lá. 13 AL. Cadê minha lousa? Aqui. Beleza, 13. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica, né? Se você lembrar da regrinha básica lá, né? 2P6, 3S2, 3P6, 10, né? Aí, o que você fazia? Você lembra daquela regrinha, né? Que ajuda você a calcular. E assim vai, né? Então, vamos lá. O que você tem? Distribuição eletrônica. Opa, por que não? Ah, tá verde. 1S, 2S, 2P. 6, quantos elétrons já foram? 6, 7, 8, 9, 10. Né? Eu preciso ir até 13, certo? Então, cabe mais 3S2, 3P. Ó, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Errei alguma coisa? 8, 9, 10, 11, 12. Somei errado, né? Aqui, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Número 1 aqui, tá? Então, tá aqui a distribuição eletrônica para o alumínio, né? Aí ele fala que ele quer, usando a notação dos orbitais em caixa e a notação do gás nobre. Vamos lá, notação do gás nobre. Você foi até qual nível preenchido? Esses daqui, né? Ó. Então, nível de energia 2, que se você olhar na tabela periódica, está a nossa tabela, aqui. O alumínio está aqui, quer dizer que notação do gás nobre está a ver com o neônio, né? Então, você escreve assim, AL igual a notação do gás nobre, que é esse daqui, né? A distribuição do neônio, 3S2, 3P1, tá?
É isso aqui que ele está pedindo. Aí, em termos das caixinhas e os níveis de energia, você pode desenhar assim, né? Lá embaixo, N igual a 1, o orbital 1s. N igual a 2, o 2s aqui. Aí, e você tem também, né? O 2p, com as 3 possibilidades. Aí você tem o 3s. Aí você tem o 3p, né? Vamos desenhar aqui também o 4s. E assim vai, né? Em termos das caixinhas. Se você colocar, preencher os elétrons, eu tenho 2 aqui no primeiro, né? 2 aqui no 2s, no p, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons aqui no 2p. Isso tudo aqui preenchido é o preenchimento, né, da distribuição do neônio. Aí vamos lá para o 3s. 3s2, você tem 2 elétrons também. E o 3p, você tem apenas um elétron, que eu vou representar ele aqui. Tá? Então, essa é a outra representação que ele pede para você. Vamos ver o que mais ele escreve. Escreva o conjunto de números quânticos aceitáveis para o elétron do subnível mais externo do alumínio. Subnível mais externo do alumínio. Está aqui, né? Números quânticos que você tem nesse caso. N é igual a 3, certo? Está no nível 3 aqui. O L, os L's possíveis, é 0, 1 e 2, né? Até N menos 1. E quais são os MLs possíveis? Você tem de menos L até mais L, né? Menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Opa! O que eu fiz errado aqui? L vai até N menos 1. Ah, tá. Na verdade... Peraí, pessoal. Na verdade, aqui a gente só preencheu o L igual a 0, né? L igual a 0, que você tem ML igual a 0. E no L igual a 1, que é a segunda parte aqui, L igual a 1, você tem ML menos 1, 0 e mais 1. Né? E se a gente quisesse calcular o do 3D, que eu posso desenhar aqui em cima, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Só que a gente não está ocupando, né? Mas seria o L igual a 2, que seria menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Desenhando todos aqui do nível 3, né? Mas no nosso caso, a gente tem esses orbitais aqui possíveis, né? São esses dois, o 3s e os 3p's, tá? Beleza. Vamos para o próximo exercício, que é justamente o 5. Deixa eu ver. Não, o 5 eu fiz lá na aula, então, como tem na videoaula, acho que está tranquilo para vocês conferirem lá, né? Vamos ver agora a lista 7. Bom, a lista 7 também eu fiz. O primeiro exercício eu fiz na videoaula, né? Acho que todo mundo consegue conferir lá. O segundo exercício foi um que muita gente veio perguntar. Então, é interessante a gente discutir aqui. Vamos lá. Isso. Esse segundo exercício. Várias pessoas vieram me perguntar. Ó, considere a seguinte tabela de energias de ionização. As letras não representam símbolos químicos dos elementos, tá?
Aí, beleza. Energias de ionização. Qual desses elementos tem maior tendência de formar um cátion 2+? Justifique sua resposta. Pessoal, o seguinte, vocês têm que lembrar aqui, né? Se você desenhar os níveis de energia, eu acho que fica claro para enxergar o que está acontecendo. Então, vamos desenhar de novo aqui. Deixa eu desenhar ele completo. Tem o 1S, depois você tem o 2S, o 2P, o 3S, o 3P, o 3D, o 4S e assim por diante, né? Acho que até aqui já vai ser suficiente para a gente entender esse exercício. Eu não desenhei eles separados o suficiente, mas eu acho que vale a pena. Ó, quando você visualiza dessa forma, você está enxergando todos eles meio que próximos em níveis de energia, né? Mas isso, pessoal, é bem mais espaçado em níveis de energia. Acho que valeu a pena eu desenhar uma primeira vez, ó, para eu desenhar uma segunda vez, mostrando que eles são assim, ó. O 1S está aqui embaixo, certo? Aí o 2S já está a uma certa distância dele. O 2P, ele está relativamente próximo do 2S, tá? Como vocês estão vendo aqui, eles estão relativamente próximos em níveis de energia. Mas quando você vai para o 3, você já dá um certo pulo, tá vendo? Daqui para cá já é uma distância bem maior do que desses dois, né? Aí aqui, vou desenhar o 3P, aqui 3D, 1, 2, 3, 4, 5, e o 4S aqui já não é tão distante, né? Tem a questão dos elementos de transição, que tem uma troca aqui do 4S com 3D, mas beleza, vamos só colocar assim. Então, ó, primeira energia de ionização desse daqui tá baixa, tá vendo? Tá 496. E a segunda energia de ionização é uma ionização é um valor bem mais alto. Tá vendo? Quando dá esse pulo, esse degrau aqui, significa que provavelmente, pessoal, eles estão em número quântico principal diferente. Que é o seguinte, por exemplo, você poderia ter uma situação assim, ó. Estou preenchido aqui, está preenchido, aqui preenchido. Deixa eu ver. Ó, do primeiro, isso. Faria sentido ser algo, tipo, você ter um elétron aqui no 3s. Porque, ó, para remover esse primeiro elétron, vamos supor que ele gastou 496, primeira energia de ionização. Então, primeira energia de ionização, 496 kJ por mol. Ele removeu esse daqui. Se a segunda energia de ionização é tão mais alta, tá vendo? É 10 vezes maior, né? 4.562. Quer dizer que provavelmente você trocou de nível de energia. Tá vendo? De 3, você foi para o 2. E aí ele tem, ó, energias próximas, conforme ele vai removendo os elétrons. Então, provavelmente você está numa situação tipo essa. Tudo bem, só estou dando uma intuição para vocês, né, do que a gente tem, o que significa o que importa para a gente assim é essa diferença entre esses valores, tá? Ó, veja o elemento B. 700 para 1400 são valores próximos, tá, pessoal? O dobro aqui de 700 é próximo de 1000, ainda está próximo de 1000, são valores próximos. Provavelmente o primeiro e o segundo elétron, ele também está no mesmo número quântico principal, né? Está no mesmo N. Então, por exemplo, eles poderia ser esse elemento B, poderia ser uma situação onde você está, opa,
com 2 elétrons aqui, por exemplo. Você retirou o primeiro, gastou 738. Aí você retira o segundo, você gasta 1.451. Então, esses dois aqui estariam no mesmo subnível. Aí, quando ele vai para o terceiro, tá vendo que subiu para 7.700, né? Quase multiplicou por 10, né? Deu um salto daqui para cá. Então, provavelmente, ele trocou aqui do 3S, provavelmente ele foi para um outro, tá? Eu estou comparando esse com esse, mas poderia ser em outra posição, tá, pessoal? Poderia ser daqui para cá, né? Mas beleza. Então, aqui você vê que provavelmente você tem os dois primeiros elétrons num determinado subnível, né? No outro, parecia que só tinha um. Agora, vamos ver o C. Aqui do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto, ó, praticamente mesmos valores, tá? 700 é próximo de 1.000, 1.500 é próximo de 1.000. Tá vendo que só está dobrando de valor? Quando só está dobrando, provavelmente você está tudo no mesmo subnível, até o 4.000. Do 4.000 para esse, tá vendo que multiplica, né? Multiplica por um número bem maior, então você trocou de subnível. Então você tem 1, 2, 3, 4 elétrons que devem estar relativamente na mesma. Por exemplo, eu poderia pôr 4 elétrons aqui, ó. Poderia ser uma situação 1, 2, 3, 4. Esse elemento aqui, ó, poderia ser assim, para tirar o primeiro, né? Depois para tirar o segundo, para tirar o terceiro, para tirar o quarto, energias, valores próximos, mas aí para tirar o próximo, uma energia bem maior, tá? Vamos ver o elemento D. Ó, o primeiro elétron é fácil de ser removido, energia baixa. O segundo, o terceiro, o quarto já tem uma energia bem maior, 10 vezes mais. Então, esse quarto, essa letra D, você já estaria em algo tipo esse também, né? Um elétron isolado e depois dá um salto para os próximos, né? Um elétron fácil de ser removido e os outros já estão em outros subníveis. Esse elemento E, ó, o primeiro e o segundo em energia são próximos, o terceiro ainda é próximo, o quarto ainda, todos estão com valores próximos, não está nenhum com salto de energia igual nos outros. Então, esse elemento E provavelmente tem 5 elétrons no mesmo subnível. Para ele ter 5 elétrons no mesmo subnível, poderia ser esse daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Poderia ter esses 5 elétrons aqui. Conforme você vai removendo eles, as energias de ionização estão subindo, mas subindo num valor que não aumenta drasticamente, tá? Então, qual que era a pergunta da primeira parte? Cadê? Qual desses elementos tem a maior tendência de formar o cátion mais 2, né? Quem vai ter a maior tendência de formar o cátion mais 2? Aquele que libera aqui 2 elétrons com maior facilidade, né? Se você olhar o elemento B, ó, ele tem essa energia de ionização para o primeiro e uma energia de ionização para o segundo elétron mais baixa do que a dos outros, tá vendo? Então, ele é que tem maior tendência, tá? Então, a letra A, né? A resposta é o elemento B, que tem a menor energia de ionização, a segunda energia de ionização. Aí, a letra B. Qual par de elétrons deve pertencer ao mesmo grupo na classificação periódica? Qual par de elementos deve pertencer ao mesmo grupo na classificação periódica? Nesse par, qual tem maior Z? Justifique sua resposta. Então, quem deve pertencer ao mesmo grupo, pessoal? Quem tiver essa mesma transição que eu falei para vocês, que é assim, ó, lembra da tabela periódica? Cadê? Grupos. Grupos são as colunas, certo? Os grupos são as colunas. Ele quer saber quem pertence ao mesmo grupo. Para pertencer ao mesmo grupo, você tem que lembrar que aqui, né,
eles têm o mesmo número de elétrons de valência. Né? Por exemplo, aqui um S1, né? 2S1, 3S1, 4S1. Aqui você está no 2S2, 3S2, né? 2, ó. Aqui, né? Assim por diante. Eu tinha uma outra tabela que mostrava isso, mas acho que já deu para entender. Vocês, ó, essa tabela, né, vocês conseguem ver aqui que nos mesmos grupos, né, você tem a mesma quantidade de elétrons aqui na última camada. Né? Então, se você comparar o elemento A e o elemento D, tá vendo que este deve ter um elétron na sua última camada de energia, né? E o elemento D também deve ter um, porque é aquilo que eu falei, daqui para cá dá um salto, né? Multiplica por 10 nos dois casos. Se ambos têm apenas um elétron na sua última camada, provavelmente, né? Provavelmente não. Eles estão numa classificação tipo essa, né? Então, eles estão no mesmo grupo. Se você comparar todos os outros, são valores diferentes. Por exemplo, o elemento B, ele tem 2 elétrons antes de dar esse pulo de energia aqui. Então, ele tem 2 elétrons. E o elemento C tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 elétrons. Então, ele está em outro grupo, né? Ó, ele está num grupo que tem 4. Vamos ver, o elemento E. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5. Então, todos eles estão em grupos diferentes. Os únicos que estão em grupos iguais é o elemento A e o elemento D. Tá? E ele pergunta, né, nesse par, qual tem maior número atômico? Z, né, carga nuclear. Tem maior carga nuclear aquele que tiver a menor primeira energia de ionização, né? No caso, nuclear. Então, você tem que lembrar do seguinte, a carga nuclear efetiva que um elétron sente é a carga nuclear menos a constante de blindagem. O que é isso? Se você tem, por exemplo, aqui o núcleo e os elétrons aqui em diferentes orbitais, né? Vamos considerar o elétron aqui, que é o que vai estar sendo removido nessa primeira energia de ionização. Por exemplo, o elemento A gasta essa energia, né, para a primeira energia de ionização, e o elemento D gasta uma energia menor para a primeira energia de ionização, né? Estou removendo ele. Mas vamos pensar, qual que é a carga nuclear desse sistema? É Z, né? Que são a carga que está atraindo esse elétron. Porém, existe uma blindagem, que são os elétrons que estão nos subníveis abaixo dele, né? Da mesma forma que ele é atraído por essa carga nuclear, ele tem uma repulsão, né, desses outros elétrons que estão abaixo, que é o que gera essa blindagem, tá? Então, pensa assim, quem está mais distante do núcleo, né, em orbitais acima, ele vai estar com mais elétrons inferiores, né, que estão gerando essa blindagem, né? Então, quem tiver uma blindagem maior vai ser quem está mais acima e vai ser quem vai sentir uma carga nuclear efetiva menor, que, portanto, quem tem a primeira energia de ionização menor será o que tem maior carga nuclear, né? Porque se ele tem uma energia de ionização menor, é mais fácil remover ele está sendo mais blindado, quer dizer que ele está num sistema que tem uma carga nuclear maior, tá bom? Beleza, vamos ver o próximo exercício. Vocês tinham pedido para mim
Esse daqui eu também fiz em aula, né? Eu acho que não, também vocês conseguem conferir lá na aula gravada. Deixa eu ver aqui, o 4. Considere as equações abaixo, representação. O 4, será que eu fiz em aula energia de ionização? Acho que vocês não tiveram problema. E o 5 eu fiz na aula, né? Expliquei também o porquê que dá essa diferença, tem lá no vídeo também explicando, tá? Então, acho que está resolvido dessa daqui. Mais dúvidas, vocês me escrevam, tá, pessoal? Falta a lista 8, né? E vamos ver da lista 8 o que eu não resolvi. Na lista 8, o primeiro exercício eu fiz com vocês. O segundo, a ideia é que vocês pratiquem o primeiro, que ele só tem uma pequena mudança, mas acho que é legal, acho que a gente pode fazer o segundo e os outros são mais teóricos, né? Então, acho que o segundo é legal para vocês praticarem bem essa questão, que é importante. Com certeza vocês vão fazer algum na prova nesse sentido, né? Tipo o primeiro, quem não refez, refaz esse primeiro conforme eu mostro lá na videoaula, que é bem importante esse tipo de análise, tá? Então, considere um composto hipotético, CaF sólido. Estou escrevendo aqui. Assumindo que CaF adotaria a estrutura do cloreto de sódio, tá? Então, quando ele está falando a estrutura do cloreto de sódio aqui, ele está te dando uma informação que é que o cloreto de sódio tem um número de coordenação, que é a geometria de como que esse sistema tá, né? De 6 para 6. E a constante de Madelung que você usa para um sistema desse. Eu estou anotando na minha lousa aqui, vocês não estão vendo, mas eu já vou mostrar, tá? Eu anotei isso aqui. E que a distância internuclear entre o par iônico seria a mesma daquela observada para a fluorita. Então, a distância internuclear é a mesma do exercício anterior, tá? Porque no exercício anterior estava falando da fluorita. A gente já vai basicamente, ele está refalando que é preciso usar esses valores aqui. Aí, beleza. Calcule a energia de rede do fluoreto hipotético utilizando a equação de Born-Landé. Tá, então, a gente vai... O expoente de Born para o cálcio mais terá o mesmo valor do íon cálcio. Então, vamos ver. Quem foi o expoente de Born que a gente usou no exercício anterior? A gente só precisa lembrar isso. Cadê? Bom, vamos começar lembrando da equação de Born-Landé, né? Aí a gente vai fazendo passo a passo. Se você lembrar, pessoal, a equação de Born-Landé, ela calcula a energia da rede do sistema iônico, né? E você tinha constante de Madelung vezes as cargas desse sistema iônico que você tem, dividido por 4π epsilon zero, vezes a distância entre eles, vezes o número de Avogadro, para ser kilojoules por mol, né? E você tinha o expoente de Born, que está relacionado com a distribuição eletrônica do sistema, né? Então, isso aqui é uma continuação do primeiro exercício, né? Então, quem não fez o primeiro exercício, primeiro faz o primeiro assistindo a videoaula lá que está gravado. Tá, então, nesse caso, quanto que vai ser a constante de Madelung que você tem que usar? Esse daqui,
porque ele te falou que a geometria do sistema é dessa. Isso você tira ali da tabela que eu mostrei agora de pouco. Quais são as cargas desses sistemas iônico aqui? Vai ser -1 e mais 1 para cada um deles. Então, aqui você vai ter +1, -1. O E aqui é a constante, né, da carga. Aqui você tem outra constante da permeabilidade do vácuo. Aqui você tem a distância, que é para utilizar a mesma distância do exercício anterior. Número de Avogadro, 1 menos 1 sobre n, que ele também disse para usar o mesmo do exercício anterior. Então, se você substituir todos os valores aqui, vocês vão chegar num valor de menos 911,79 quilojoules por mol. Acho que até aqui não vai ser dificuldade para ninguém, que é igualzinho o primeiro exercício que a gente calculou, e é basicamente isso. A parte interessante do exercício é justamente a letra B, né? Você vai ver que vai dar esse valor aqui, né? Então, a letra B, construa o ciclo de Bohr-Haber, né, para esse floreto hipotético, utilizando o valor de energia de rede obtido no item A. Então, a gente calculou essa energia de rede, né? Ele quer que a gente use isso. Calcule o valor da entalpia da formação desse composto hipotético. O que podemos afirmar sobre a estabilidade deste composto comparado à fluorita? A fluorita era o do exercício 1, né? Então, vamos lá. Ciclo de Bohr-Haber para esse exercício 2. O que nós tínhamos já tabelado, né, do nosso exercício 1? Nós tínhamos os seguintes processos, né? O cálcio tá na tabela aqui do exercício 1. Você tem que usar essas informações aqui tabeladas, né? Mas vamos relembrar tudo que a gente tinha. O cálcio sólido para cálcio gasoso, entalpia padrão de formação, 178,2 quilojoules por mol, né? O cálcio gasoso indo para cálcio mais gasoso, entalpia padrão de formação, 589,8 quilojoules por mol, primeira energia de ionização, né? O cálcio mais gasoso indo. Na verdade, esse daqui não precisa, né? Cálcio 2 mais gasoso. No exercício 1, para quem viu fazendo, você precisava fazer essa transformação. Nesse exercício aqui, a gente não vai usar o cálcio 2 mais. Então, a gente não vai precisar... espera aí. A gente não vai precisar desse, né? Então, nem vou escrever. Quem mais a gente tinha? O outro. O flúor gasoso. Aqui tinha que colocar meio mol, né? Para ficar balanceado. A entalpia padrão de formação, 77,5 kJ/mol. Do gasoso, você ia para o flúor menos, afinidade eletrônica de menos 327,9 kJ/mol. Ca sólido mais F2 gasoso, CaF2 sólido. Esse eu não sei se a gente vai usar, acho que não, né? Era do exercício anterior, menos 1.219,6 kJ/mol. E o que você tem que ter em mente? Que energia de rede é sempre quando você vai dos íons no estado gasoso, né? Menos gasoso, o sistema iônico, é isso, né? Que a gente quer
Deixa eu ver aqui, confirmar. É isso que a gente quer para esse segundo exercício, né? O cálcio mais gasoso, mais o flúor menos gasoso, formando esse fluoreto hipotético, tá? Como que eu consigo, então, montar um ciclo de Bohr-Haber com todas essas informações? Primeira coisa que você tem que lembrar, não cabe no meu... Tá, eu escrevi tudo aqui, é bom, vocês têm em mente, né? Relembra, para não precisar ficar relembrando lá, mas eu vou tirar esses valores aqui para a gente poder desenhar o ciclo aqui do lado. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu coloco sempre é aqui embaixo o sólido iônico. Então, CaF sólido, tá? E o que eu sei? Que energia de rede, vou desenhar uma seta enorme aqui, ó. Vou desenhar assim. A energia de rede, da rede, é esse processo aqui que eu escrevi aqui embaixo para vocês, né? Ca mais gasoso, mais o F menos gasoso, indo para esse, é a energia de rede, que foi o que a gente calculou na letra A do exercício, né? Esse valor aqui. Se vocês olharem lá na letra A, a gente calculou menos 912 kJ por mol, menos 912 kJ mol. Esse processo aqui. Tá bom, mas a gente tem que formar um ciclo para a gente descobrir o que a gente não sabe. O que a gente não sabe? A gente não sabe a entalpia padrão de formação que vem do Ca sólido, mas, no caso, você precisa de meio F2 gasoso. Por quê? Quando eu falo de entalpia padrão de formação, a gente está falando dos seus compostos na sua forma encontrada, né, nas condições padrões de temperatura, de pressão, que é a definição da entalpia padrão. Então, eu não sei esse valor aqui, mas eu sei que ele vem do cálcio sólido e do flúor 2. Eu preciso de meio mol aqui para balancear essa equação, né? Eu quero justamente descobrir quanto de energia entalpia está relacionado nesse processo aqui, tá? Eu não sei esse. Mas eu sei vários passos intermediários para unir daqui para cá. E conhecendo todo o ciclo, eu consigo calcular esse valor. Esse que é o objetivo do ciclo de Bohr-Haber, né? Então tá aqui, ó, se você olhar os processos que você conhece, são esses. Então, ó, o cálcio sólido, eu preciso chegar em cálcio mais gasoso. Como que eu faço isso? Do sólido, eu posso ir para o gasoso, esse primeiro processo. Então, ó, eu vou desenhar aqui Ca gasoso. E esse primeiro processo aqui, qual que é a quantidade de energia que eu tinha anotado aqui na frente? Vou colocar aqui para vocês, ó. É uma 178,2 de entalpia é gasto, né, por mol. Aí do Ca gasoso, eu preciso ir para o Ca mais gasoso. Então, vou desenhar mais uma seta aqui. Ca mais gasoso está aqui. E quanto de energia esse segundo processo entalpia? 589,8, né? Beleza. Agora, o próximo passo. O Ca já cheguei no que eu queria, né? Agora vamos ver o flúor. O flúor tá flúor 2, tá? Nesse caso aqui. Eu vou primeiro para separar essas moléculas, né? Deixa eu voltar a fazer branco aqui. Então, aqui eu ainda tenho meio mol de flúor 2. Deixa eu escrever. Meio mol de flúor 2 gasoso. E eu vou para o quê? Eu vou para 1 mol de flúor gasoso. Percebe o seguinte, ó, eu tinha meio mol, só que estava em flúor molecular 2,
como eu estou separando todos esses átomos, né? Estou indo para flúor gasoso, eu vou ter 1 mol, né? E este processo, a gente tinha visto que tem um gasto, um consumo de 77,5 quilojoules por mol. O que mais? Daqui eu tenho que pela afinidade eletrônica agora, né? O flúor para ir para flúor menos. Então, o que eu tenho aqui em cima? Ca mais gasoso mais flúor menos gasoso. Desse daqui para esse daqui é essa linha, que se vocês olharem lá na tabela, né, é um valor negativo, menos 327,9 kJ por mol. E, beleza, né? Isso daqui, na verdade, já era essa última aqui. Então, vou apagar ele aqui em cima. Daqui eu já estou vindo para esse, né? Que é nada mais do que menos 327,9. Vocês estão vendo que eu fechei um ciclo? E por conservação de energia, pessoal, que nada mais é o significado desse ciclo de Bohr-Haber, você consegue montar uma equação com esse ciclo aqui. O único que eu não sei é este processo, que eu não sei o valor, porque deste eu sei, deste eu sei, deste eu sei, daqui para cá eu sei, daqui para cá eu sei. Eu não sei esse. Então, você consegue montar uma equação que é entalpia padrão de formação é a soma de cada uma dessas etapas, né? Então, essa entalpia padrão de formação aqui é a soma de todas essas etapas, tá? Então, você escreve ΔHF, que é o que a gente quer descobrir, esse daqui é igual esse primeiro, 178,2 mais 589,8 mais 77,5 mais menos, né? Que é menos 327,9 e menos o último aqui, 912. Tá vendo? Então, padrão de formação, esse primeiro, esse mais esse mais esse é negativo, né? Menos, menos, tá todo mundo aqui. ΔH, entalpia padrão de formação, menos 394,4 kJ por mol. Esse é o valor que a gente encontrou para essa formação aqui. Aí, se você ler o resto da pergunta, o que podemos afirmar sobre a estabilidade desse composto quando comparado à fluorita? Então, vamos comparar ele com a fluorita. Vamos escrever o que a gente encontrou, pessoal. Deixa eu apagar isso aqui para a gente fazer essa comparação final. Na fluorita, CaF2 sólido, o que a gente tinha encontrado? Lá no exercício 1, né? A gente tinha encontrado, deixa eu desenhar ele pela entalpia padrão de formação, que Ca sólido mais F2 gasoso, CaF2 sólido, tem uma entalpia padrão de formação, isso é lá do exercício número 1, de, cadê? Menos 1.219,6, né? Quilojoules por mol. E aqui no exercício 2, a gente encontrou que esse daqui, para formar CaF sólido, a diferença aqui era CaF2, né? E nesse daqui seria só CaF. E nós calculamos que a entalpia padrão de formação para esse caso seria menos 394,4 kJ por mol. Foi o que a gente calculou. Então,
que a gente percebe? A gente percebe que o delta, a entropia padrão de formação do CaF2 sólido é menor que a entalpia padrão de formação do CaF sólido. Tá vendo? Ó, se ele tem um valor mais negativo, né? Esse daqui é menor do que esse. Se ele é mais negativo, logo ele libera mais energia para ser formado. Se ele libera mais energia, né, uma entalpia maior nesse processo, significa que esse é um composto mais estável, né? Energeticamente mais favorável do que o outro, tá? Por isso que a gente tem ele. Vamos ver aqui se é isso. O que podemos afirmar sobre a estabilidade deste composto quando comparado a fluorido. Né? Porque você pode ter a formação desse CaF aqui, mas ele vai ter uma tendência maior de ser mais estável no CaF2. Então, esse aqui é mais estável. Então, o pia padrão de formação é um valor menor, tem mais liberação de energia, é um sistema mais estável. Tá bom? Eu queria discutir mais um exercício que eu acho que é interessante discutir com vocês. Cadê? Que é o exercício 3. Explique o que é polarizabilidade, dê exemplos de dois compostos iônicos que apresentam diferenças quanto ao caráter covalente da ligação. Né? Esse caráter covalente é o que a gente vai começar a assistir a partir da próxima semana, né? A questão da ligação covalente. Mas o que vocês têm que lembrar, pessoal, nessa parte, é o seguinte: polarizabilidade. O que quer dizer isso aqui? Pensa no seguinte: sistema atômico. Você tem aqui o seu sistema atômico, tem uma nuvem eletrônica, certo? Aqui, os elétrons aqui, né? Um outro elemento aqui, nessa posição, vamos dizer que ele é maior. A gente viu, né, que nesses sistemas iônicos, esse daqui fica com uma carga, né, por exemplo, negativa, esse daqui está com uma carga, vamos supor que esse aqui está positivo, esse aqui uma carga negativa, e a atração de Coulomb desses sistemas, né, explica para a gente essa formação dessas ligações iônicas, né? Mas a gente tem que lembrar que esses íons, eles têm um volume, né? A sua eletrosfera aqui, a sua região eletrônica dos elétrons, ele tem uma certa dimensão. E, claramente, essa nuvem eletrônica, ela pode se distorcer, né? Que nem se você ver aqui, eu já desenhei distorcido, né? Ó, esse lado aqui está mais estreito, esse lado aqui tá mais esticado. Então, essa nuvem eletrônica, ela pode sofrer uma distorção. Por exemplo, no caso, imagina, né, um cátion mais pequenininho, tipo esse daqui, e um outro elemento aqui, grandão, né, um íon grandão, menos, com carga negativa. Quando eu aproximo esse desse, o que vai acontecer? Ele vai sofrer uma polarização. O que é essa polarização? Ele vai tender a deslocar mais cargas positivas para um lado e mais cargas negativas para o outro lado. Então, você vai ter aqui ó, um delta menos, uma carga parcial positiva para o outro lado, tá vendo? Porque a maioria dos elétrons estão sendo atraídos por essa carga positiva aqui. Então, ele sofreu uma polarização, né? Que a gente vai representar
daqui a algumas aulas, né? Pelo vetor, por esse vetorzinho aqui, tá? De polarização desse sistema. Bom, mas o que é então essa polarizabilidade? É essa capacidade da nuvem eletrônica, né, sofrer essa distorção, tá bom? Então, por que fica com um caráter mais covalente? Porque quando ele sofre essa distorção aqui, ó, você tem elétrons que são atraídos mais para essa região. E se você olhasse a nuvem eletrônica desse sistema, né, como ela teria uma maior densidade aqui nessa região, essa coisa de compartilhar elétrons é um caráter da ligação covalente, que a gente vai ver lá para frente, né? Só que aqui, nesse sistema iônico, como ele tem um volume muito grande, tem um raio muito grande, esse cátion aqui, a nuvem eletrônica dele acaba sendo mais distorcida. Então, pensem assim, os íons maiores tem maior nuvem eletrônica e a nuvem eletrônica é mais polarizável, né? Se ela é mais polarizável, ela vai ter maior caráter covalente, que é o que a gente está tendo aqui, tá? Então, então é isso. Então, íons pequenos não vão ter tanta polarizabilidade, porque tem uma nuvem eletrônica pequenininha, não se distorce tanto, então ele tem um caráter covalente menor. Íons maiores têm uma nuvem eletrônica maior, se polariza mais facilmente essa nuvem eletrônica e vai ter um caráter covalente maior. Tá bom? Acho que era isso que eu queria mostrar deste exercício. Era isso. Deixa eu ver. O exercício 4, né? O exercício 4, só já que a gente está aqui, o exercício 4 ele quer que você pense no seguinte: aquela equação de Born-Landé, ela é gigante, né? Mas ela é proporcional à carga dos íons e a distância dos íons. Esse exercício 4 é que você pensa nisso daqui, ó. Vamos ver aqui o exercício 4. Para cada par de sólidos iônicos, preveja qual apresentará a maior entalpia de rede, justificando a sua resposta. Então, LiCl e o outro. O LiCl, você tem cargas Li+, Cl- para esse sistema, certo? E vamos ver. RbCl, você tem Rb+, Cl- também. Então, percebe o seguinte, para esses dois compostos iônicos, as cargas é mais um, menos um, mais um, menos um. As cargas, que são essa parte de cima da equação, são as mesmas. Então, não estão fazendo diferença aqui para a energia de rede, né, para a entalpia de rede. Porém, o raio, para esse de baixo aqui, é um raio bem maior. Você pode conferir isso numa tabela, né? Tem tabelado os raios dos cátions que a gente conhece. Se ele tem um raio maior, quer dizer que, pensa, ó, se você tem esses dois, vamos supor que o lítio e o cloro aqui são esses dois, e o de baixo vai ser esse e esse. Se esse tem raio maior, quer dizer que a distância é maior, né, entre eles. Aqui, ó, a distância é uma, a distância entre esses dois é uma distância menor. Se a distância aqui é maior, esse número vai ser um número maior. E se você está dividindo por um número maior, a energia de rede é menor, né? Então, esse aqui a gente espera ter uma entalpia de rede menor, certo? Se desse é menor,
a desse daqui, energia de rede maior, tá? Que eu acho que é o que ele perguntou, né? Quem tem entalpia de rede maior, justifique sua resposta, beleza? E na letra B, você já tem que comparar outros dois. Vamos comparar os outros. Na letra B, você vai comparar o NaF, o MgF2. Quais são as cargas agora envolvidas? Na com F-, eu tenho no primeiro, né? Mg aqui agora eu tenho 2+, né? Certo? Se eu tenho F2 aqui, o F é -1, você tem que ter mais 2 aqui. Então, agora as cargas são diferentes, ó. E se você avaliar em termos de tamanho, de raio, não é muito diferente dos dois. Se a carga aqui tem um +2, quer dizer que esse de baixo vai ser um aqui, vai ser 2, né? Você vai multiplicar por 2 o valor da entalpia de rede. Se você vai multiplicar por 2 em relação ao outro, porque a carga é +2, quem deve ter entalpia de rede maior é justamente o MgF2. Tá bom? Por causa das cargas, por causa da comparação aqui que tem carga maior. Pensa, quem tem carga maior vai ter uma maior energia, né? Uma maior força de atração. Certo? Muito bem, pessoal. Então, boa prova para todo mundo, bons estudos. Surgindo mais dúvidas, vocês me escrevam e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.